Quando você ora, quando deseja, você implora e suplica, como se estivesse falando com alguma divindade distante que pode ou não conceder seus desejos. Ou você sabe com certeza inabalável que o que imaginou no teatro de sua mente já foi realizado. Esse é o segredo que desejo transmitir a você esta noite e viver como se Deus já tivesse respondido. Considere por um momento o que significa viver no final. Muitos abordam a manifestação de trás para frente. Acreditam que, quando seu desejo for realizado no mundo exterior, sentirão a alegria, o alívio e a satisfação de tê-lo recebido. Mas eu lhes digo que esse sentimento precede a manifestação. O mundo nada mais é do que a representação de estados de consciência. Se quiser reivindicar uma coisa como sua, você deve primeiro assumir o sentimento de já possuí-la. Há uma passagem nas Escrituras que esclarece esse princípio com clareza cristalina. Portanto, eu lhes digo tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e será seu. Não que você o receberá em algum momento distante no futuro, mas que você o recebeu agora. O segredo é viver a partir do fim, não para ele. Deixe-me compartilhar uma verdade simples, que muitos acham difícil de aceitar. O mundo que você percebe nada mais é do que sua própria consciência empurrada para fora. Não há ninguém para mudar a não ser você mesmo. Não há nada para mudar além de seu conceito de si mesmo. Se quiser mudar o mundo exterior, você deve primeiro mudar suas suposições internas. Esta noite desejo guiá-lo para aquele lugar dentro de você onde a criação já foi concluída. Pois tudo o que você poderia desejar já existe no reino da possibilidade infinita. Sua tarefa não é criá-lo de novo, mas simplesmente se apropriar do que já existe. Imagine, se quiser, que você tem um desejo. Talvez seja abundância financeira, uma saúde vibrante, um relacionamento amoroso ou sucesso em sua área de atuação. A tendência natural do homem é olhar para as circunstâncias atuais e dizer, mas como? Como esse desejo pode ser realizado? Considerando minha realidade atual. E nesse momento, a imaginação é subordinada à evidência dos sentidos. Esse é o erro fundamental. Seus sentidos lhe mostram apenas os efeitos de crenças e suposições passadas. Eles não podem lhe mostrar o que é possível. Eles só podem relatar o que já foi manifestado. Preocupar-se com o como é impor limitações ao ilimitado. Em vez disso, peço que se pergunte como eu me sentiria se meu desejo já estivesse realizado. Então, na quietude de sua mente, capture esse sentimento. Pois o sentimento é um segredo. Todas as noites, antes de dormir, assuma a consciência de já ser o que deseja ser, de já ter o que deseja ter. Dormir. Esse estado místico é o momento em que a mente subconsciente está mais impressionável. Enquanto você dorme, a semente que plantou será regada e nutrida, crescendo e se manifestando por leis divinas e perfeitas. Um homem me procurou em uma situação financeira difícil. Seu negócio estava fracassando, as dívidas estavam aumentando e o medo havia tomado conta de sua mente. Eu disse a ele o que estou dizendo a você viva, como se Deus já tivesse respondido à sua oração por abundância. Todas as noites esse homem sentia a alegria e o alívio da liberdade financeira. Ele contava dinheiro imaginário, sentia notas nítidas entre os dedos, preenchia cheques imaginários com facilidade e gratidão. Ele adormecia nesse estado de consciência de riqueza. Em um mês, surgiu uma oportunidade que ele jamais poderia ter concebido por meio de raciocínio consciente. Foi proposta uma fusão que não apenas salvou seu negócio, mas o expandiu além de suas mais altas expectativas. As circunstâncias externas se reorganizaram para corresponder à sua suposição interna de riqueza. Isso foi mera coincidência. Eu lhe digo que não existe coincidência. Existe apenas o funcionamento da lei. Assim como um homem supõe, ele se torna. Considere a história de outra pessoa que desejava saúde após anos de doença crônica. Em vez de se concentrar nos sintomas e nas limitações, ela começou a viver a partir do estado de saúde perfeita. Em sua imaginação, ela se movia com vitalidade, respirava profundamente sem dor e agradecia por seu corpo forte e saudável.
Ela persistiu nessa suposição apesar de todas as evidências em contrário. Os exames médicos acabaram confirmando o que ela já sabia em consciência. Sua condição havia melhorado drasticamente. Os médicos chamaram isso de remissão espontânea. Mas não havia nada de espontâneo nisso. Foi o resultado natural de uma mudança na consciência, pois a consciência é a única realidade. Veja bem, o mundo exterior deve e irá se conformar às suas suposições internas. Ele não tem escolha na questão, pois essa é a lei pela qual a criação opera. Agora vamos abordar uma questão que inevitavelmente surge. O que dizer dos esforços que parecem fracassar e os desejos que permanecem insatisfeitos apesar da aplicação? Desses princípios digo a você que não há fracasso no uso adequado da imaginação. O que parece ser um fracasso é simplesmente a revelação de um conflito dentro da consciência. Talvez você afirme uma coisa enquanto acredita profundamente em outra. Talvez você argumente mentalmente contra seu próprio bem, ou talvez. E, geralmente esse é o caso, você não assumiu verdadeiramente o sentimento do desejo realizado com intensidade e persistência suficientes. Para que a imaginação seja eficaz, ela deve ser fiel. Você não pode vacilar mentalmente entre os estados de ter e não ter. Você deve ser obstinado em sua suposição. Como advertiu Tiago, aquele que vacila é como uma onda do mar levada e agitada pelo vento. Essa pessoa não deve esperar receber nada do Senhor. Viver como se Deus já tivesse respondido significa manter sua suposição de receber algo do Senhor. Viver como se Deus já tivesse respondido significa manter sua suposição, apesar de todas as evidências em contrário. Significa ser fiel à realidade invisível de seu desejo realizado, enquanto os sentidos ainda relatam a história antiga. Essa fidelidade nem sempre é fácil. O mundo testará sua determinação. Amigos e familiares podem zombar de sua nova atitude quando as circunstâncias ainda não mudaram. Suas próprias dúvidas podem surgir como espectros durante a noite. Esse é o período de deserto, o intervalo entre sua suposição e a manifestação dela no mundo exterior. Durante esse período, você deve guardar sua mente como se guardasse um tesouro precioso, pois sua mente é de fato o tesouro do qual todas as suas experiências são extraídas. As dietas mentais são tão necessárias quanto as físicas. Alimente sua mente com a suposição de que seu desejo foi realizado e elimine todos os pensamentos contrários, desviando a atenção deles. Deixe-me falar um pouco sobre a natureza da suposição. Uma suposição não é uma declaração verbal, embora possa começar como uma. Uma verdadeira suposição é um estado de consciência, um estado de espírito, um sentimento que permite todo o seu ser. Quando você assume genuinamente um estado, pensa a partir dele, não sobre ele. Há um mundo de diferença entre os dois. Pensar em ser rico é reconhecer implicitamente que você não é rico agora. Mas pensar a partir da riqueza é ver o mundo com os olhos da riqueza, é reconhecer implicitamente que você não é rico agora. Mas pensar a partir da riqueza é ver o mundo com os olhos de uma pessoa rica. Como você reagiria ao pedido de um amigo se fosse rico? Como planejaria o seu dia? Que pensamentos passariam por sua mente ao fazer compras ou analisar suas finanças? Isso é pensar a partir do estado. E é esse tipo de pensamento que tem o poder de transformar seu mundo. Pois ao assumir um estado, você é transferido para ele. Sua suposição, embora falsa aos seus sentidos, se persistir, se transformará em fato. Há uma técnica que compartilho com frequência que ajuda a fazer essa transferência de consciência que chamo de revisão. No final de cada dia, antes de dormir, reveja os eventos que não estavam em harmonia com seu ideal. Em sua imaginação, reescreva essas cenas como você gostaria que elas fossem. Se você teve um desentendimento com um ente querido, revisei-o para refletir compreensão e harmonia. Se recebeu notícias decepcionantes, revisei-as para refletir as notícias que gostaria de ouvir. Isso não é mero pensamento positivo ou negação da realidade. Esse é o exercício consciente de seu poder divino de criar a realidade. Lembre-se de que não existe realidade fora da consciência. O que você considera ser um mundo objetivo e imutável é, na verdade, uma substância plástica, maleável, esperando para ser moldada por suas suposições.
A Bíblia nos diz que Deus invocou o que não existia como se existisse, e assim ele veio a existir. Esse é o padrão que devemos seguir. Agora deixe-me abordar um equívoco comum. Alguns acreditam que esse ensinamento incentiva a passividade, que basta imaginar e esperar que os desejos se manifestem sem agir. Essa é uma compreensão errônea do princípio. A ação sempre será necessária neste mundo de efeitos, mas a ação que se origina de uma mudança de consciência é qualitativamente diferente da ação que é tomada em uma tentativa de mudar a consciência. Quando você assume o sentimento de que seu desejo foi realizado, você será compelido internamente a tomar qualquer ação necessária para sua manifestação. Essa ação parecerá natural sem esforço e inspirada em vez de forçada ou artificial. Certa vez um aluno me perguntou: "Mas Neville, não devo fazer planos para o futuro?" Respondi: "Faça seus planos de acordo com o estado que assumiu. Se você assumiu a riqueza, faça os planos que uma pessoa rica faria. Se você assumiu a saúde, faça os planos que uma pessoa saudável faria. Suas ações devem estar alinhadas com sua suposição. Isso é andar pela fé e não pela visão. A fé nada mais é do que a consciência de ser aquilo que você deseja ser. Andar pela fé significa viver a partir do estado de consciência da realização de seu desejo, embora seus sentidos ainda possam lhe dizer o contrário." Lembrou-me de uma carta de uma mulher que havia assistido a uma de minhas palestras. Ela estava separada do marido há muitos anos e desejava a reconciliação, embora não houvesse contato entre eles. Depois de ouvir esses princípios, ela começou a dormir todas as noites na suposição de que o marido estava ao seu lado. Ela sentia a presença dele e falava com ele em sua imaginação e sentia a alegria do reencontro. Em 2 semanas, ela recebeu uma ligação telefônica dele. Ele estava na cidade e queria vê-la. O encontro deles levou a uma reconciliação completa e eles nunca mais se separaram. O que levou a isso? Não foram suas ações no mundo exterior, pois ela não havia tomado nenhuma. Foi sua mudança de consciência, sua suposição fiel que provocou a mudança nas circunstâncias. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando sobre prazos. Quanto tempo, perguntam, levará para que minha suposição se materialize no mundo exterior? Essa é uma pergunta natural, mas que revela uma compreensão errônea do processo. O tempo não é um fator na operação dessa lei. O que é um fator? É a intensidade de sua suposição e sua fidelidade a ela. Alguns desejos se manifestam instantaneamente, outros levam mais tempo para se desenvolver. O segredo é continuar vivendo a partir do fim, sem se deixar abater pela passagem do tempo e pela falta de evidências físicas. Lembre-se da história de José nas Escrituras. Ele teve um sonho, uma visão de seus irmãos se curvando diante dele. Os anos se passaram e as circunstâncias pareciam levá-lo cada vez mais longe da realização de sua visão. Ele foi vendido como escravo, acusado, falsamente preso, mas no tempo perfeito de Deus, cada detalhe de seu sonho foi realizado. Isso nos ensina uma lição importante. A visão tem seu próprio tempo determinado. Ela amadurece e floresce. Se parecer demorado, espere, pois é certo, e não será tarde. Longa espera, pois é certo, e não será tarde. Seu papel não é definir o horário, mas manter a suposição de que seu desejo já está realizado. Agora eu gostaria de falar sobre algo que muitos ensinamentos espirituais negligenciam: a importância do seu autoconceito no processo de manifestação, pois você não pode manter por muito tempo uma suposição que esteja em desacordo com seu conceito de si mesmo. Se no fundo você acredita que não é digno de amor, pode achar difícil manter a suposição de estar em um relacionamento amoroso. Se você acredita secretamente que a riqueza é corruptora ou que as pessoas ricas são de alguma forma imorais, você sabotará seus esforços para manifestar abundância. Portanto, a maior suposição de todas é a de ser o filho amado de Deus, herdeiro de todas as riquezas do céu e da terra. Como você leu nas Escrituras, todas as coisas são suas. Essa não é uma declaração de possibilidade futura, mas um fato presente. Tudo o que o Pai tem já é seu. De possibilidade futura, mas de fato presente. Tudo o que o Pai tem já é seu. Quando você realmente aceitar isso, será mais fácil viver a partir do estado de seu desejo realizado, seja ele qual for.
pois saberá que não está buscando obter algo que lhe falta, mas simplesmente reivindicando o que já é seu. Isso nos leva a outro aspecto crucial de viver como se Deus já tivesse respondido à gratidão. A gratidão genuína não é simplesmente ser grato pelo que você recebeu no passado ou espera receber no futuro. A verdadeira gratidão nasce do conhecimento de que o que você deseja já é seu em consciência. A gratidão torna-se então o tom do sentimento de sua suposição. Você agradece não para fazer algo acontecer, mas porque isso já aconteceu na única realidade que realmente importa, a realidade da consciência. Havia uma mulher que desejava uma quantia específica de dinheiro para pagar dívidas que haviam se acumulado durante anos. Em vez de se concentrar nas dívidas e na falta de dinheiro, ela começou a viver todos os dias em um estado de gratidão por ter recebido essa quantia. Ela contava a quantia exata em sua imaginação antes de dormir. Sentia o alívio, a liberdade e a alegria de viver sem dívidas. Ela manteve essa atitude de gratidão por várias semanas, sem contar a ninguém o que estava fazendo. Então, por meio de uma série de eventos que ninguém poderia ter previsto, envolvendo uma apólice de seguro esquecida e uma pequena herança, ela recebeu quase ao centavo a quantia exata que estava imaginando. Isso foi um milagre, pelos padrões do mundo, talvez. Mas de acordo com os padrões da lei que estamos discutindo, foi simplesmente o resultado natural de seu estado fielmente assumido. Pois aquilo que é assumido, se persistir, deve se objetivar no mundo exterior. Quero abordar algo que muitas vezes é mal compreendido nos ensinamentos espirituais, a natureza de Deus. Se quiser viver como se Deus já tivesse respondido, você precisa entender quem é esse Deus que responde às orações. Deus não é um ser separado de você esperando nos céus para conceder ou negar suas petições com base em algum padrão arbitrário de merecimento. Deus é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é o poder criativo que molda seu mundo. Esse é o Eu Sou no centro de seu ser. Quando as Escrituras dizem Eu sou o que sou, estão revelando a natureza de Deus e a natureza do homem, pois elas são uma só. O que quer que você atribua à frase em sua consciência, torna-se sua realidade. Eu sou pobre, sou rico, sou amado, sou negligenciado, sou saudável, estou doente. Todas essas são declarações criativas. Portanto, quando você imagina seus desejos realizados e sente a realidade disso, está vivenciando Deus respondendo a sua oração no único lugar em que a oração é respondida, na consciência. Viver como se Deus já tivesse respondido significa reivindicar seu lugar de direito como um ser criativo feito à imagem de Deus. Significa reconhecer que o poder de moldar sua vida não está em alguma força externa, mas em sua própria consciência. Permita-me compartilhar com você uma experiência que ilustra esse princípio em ação. Anos atrás, um jovem assistiu às minhas palestras e estava procurando emprego sem sucesso. Ele tinha as qualificações, tinha a experiência, mas as portas pareciam se fechar antes mesmo que ele pudesse se apresentar. Depois de aprender esses princípios, ele começou a dormir todas as noites com a suposição de que estava empregado no cargo que desejava. Ele se sentia sentado à mesa, interagindo com os colegas e recebendo seu salário. Em 10 dias, ele foi chamado para uma entrevista em uma empresa que nem sequer havia acumulado. Um conhecido em comum o havia recomendado. O cargo oferecido era ainda melhor do que o que ele estava imaginando, com maior responsabilidade e remuneração mais alta. O que levou a isso? Sua mudança de consciência. Veja bem, o mundo não está respondendo aos seus desejos, esperanças ou esforços. Ele está respondendo com precisão matemática ao seu estado de consciência. Mude a causa à consciência e você mudará o efeito às circunstâncias. Agora vamos nos aprofundar na aplicação prática desse princípio. Como exatamente alguém vive como se Deus já tivesse respondido? Começa com uma decisão de permanecer mentalmente no estado do desejo realizado, apesar de todas as aparências em contrário. Essa decisão deve ser seguida de disciplina mental e emocional. Ao longo do dia, sempre que seus pensamentos voltarem para o problema ou para a falta, tragá-os gentilmente de volta para a solução, para o estado de realização. Essa é a prática da atenção plena aplicada à imaginação criativa.
Há momentos específicos em que essa prática é mais eficaz. Os momentos que antecedem o sono e o primeiro despertar são particularmente potentes, pois é durante esses estados crepusculares que as mentes consciente e subconsciente estão mais permeáveis uma à outra. Ao deitar a cabeça no travesseiro, construa mentalmente uma cena que indique que seu desejo foi realizado. Torne-a tão vívida e real quanto possível. Envolva todos os seus sentidos. O que você veria? O que você ouviria? O que você tocaria? Como você se sentiria emocionalmente? Em seguida, permita-se cair no sono com esse ato imaginativo. Da mesma forma, naqueles momentos de sonolência ao acordar, antes que as preocupações do dia cheguem, reveja sua cena imaginária. Sinta novamente a alegria, a gratidão e a satisfação. Isso planta a semente profundamente no solo fértil da mente subconsciente. Ao longo de suas horas de vigília, haverá momentos em que surgirão dúvidas. Isso é natural. Os sentidos são persistentes em seus relatos e os velhos hábitos de pensamento não cedem facilmente. Quando isso ocorrer, não lute nem resista a esses pensamentos. Em vez disso, retorne gentilmente à sua suposição. Lembre-se de que a energia flui para onde a atenção vai. Retire a atenção do estado indesejado e coloque-a firmemente no estado de seu desejo realizado. Uma técnica que muitos consideram útil durante esses momentos é a simples pergunta: como eu estaria me sentindo agora se meu desejo já estivesse realizado? Então, sem esperar que a mente lógica intervenha, adote imediatamente esse estado de sentimento. O sentimento é o segredo à ponte entre a imaginação e a manifestação. Agora pode haver pessoas entre vocês que estejam pensando, mas tudo isso parece auto-engano. Não é desonesto fingir que tenho algo quando claramente não tenho. Essa pergunta revela um mal-entendido fundamental sobre a natureza da realidade. O que você percebe como realidade sólida e imutável é, na verdade, a sombra projetada por estados anteriores de consciência. Seu ambiente físico, suas circunstâncias, seus relacionamentos, todos são projeções de estados que você ocupou na consciência. Eles não têm realidade independente além do significado e do poder que você lhes dá. Portanto, quando você assume um novo estado de consciência, não está mentindo para si mesmo ou praticando auto-engano. Você está exercendo sua prerrogativa divina de escolher o estado a partir do qual verá o mundo. Isso não é fingimento. É a forma mais elevada de verdade, reconhecendo o poder criado de sua consciência. O mundo pode chamar isso de loucura, mas lembre-se do que as Escrituras nos dizem. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Aqueles que entendem esse princípio e o aplicam de forma consistente descobrem que o mundo não tem escolha, a não ser se remodelar em torno de suas suposições. Muitas vezes me perguntam sobre o desejo, sua natureza e seu papel nesse processo. Alguns ensinamentos espirituais sugerem que o desejo em si é a raiz do sofrimento e deve ser transcendido. Outros ensinam que o desejo é a maneira de Deus nos guiar em direção ao nosso bem maior. Meu entendimento é que esse desejo, em sua forma mais pura, é a voz de Deus dentro de você, chamando-o para a expansão e a expressão mais plena da vida. Entretanto, o desejo se torna problemático quando está enraizado em um sentimento de falta ou incompletude, quando você acredita que precisa de algo fora de você para ser completo ou feliz. O segredo é desejar a partir de uma posição de plenitude, não de vazio. Desejar o que você quer, porque isso seria uma expressão alegre da vida, não porque você acredita que isso o completaria. Essa sutil distinção faz toda a diferença na forma como seu desejo se manifesta. Quando você vive como se Deus já tivesse respondido, você está desejando a partir da plenitude. Você está afirmando que em consciência seu desejo já está realizado. Você é completo íntegro, não lhe falta nada. A partir desse estado, a manifestação flui naturalmente e sem esforço. Deixe-me abordar outra pergunta que surge com frequência. E se meu desejo envolver outras pessoas? Certamente não posso controlar o livre-arbítrio de outra pessoa. Essa preocupação decorre de um mal-entendido sobre a natureza da consciência e a natureza do livre-arbítrio. Todas as pessoas em seu mundo são um aspecto de sua consciência que se expande.
Isso não significa que elas não tenham livre-arbítrio. Significa que as pessoas reais que aparecem em sua realidade confundem suas suposições sobre elas. Se você presumir que alguém não coopera, essa versão dessa pessoa aparecerá em sua experiência. Se presumir que ela é prestativa e gentil, essa é a versão que você encontrará. Isso não é manipulação. É a lei da consciência em ação. Portanto, quando seu desejo envolve outras pessoas, você não precisa se preocupar em infringir o livre-arbítrio delas. Simplesmente presuma que eles já são do jeito que você deseja que eles sejam. Em sua imaginação, ouça-os dizendo o que deseja ouvir. Veja-as fazendo o que você deseja que elas sejam. Em sua imaginação, ouça-os dizer o que deseja ouvir. Veja-os fazendo o que você deseja que eles façam. Sinta a satisfação desse relacionamento harmonioso e, em seguida, libere-os completamente. Não especifique como ou quando eles devem se conformar com essa suposição. Você tem uma inteligência infinita e a liberdade de realizar seu desejo de uma forma que sirva ao bem maior de todos os envolvidos. Lembrou-me de uma mulher que tinha um relacionamento difícil com a nora. Apesar de seus melhores esforços para ser amigável, sempre havia tensão entre elas. Depois de aprender esses princípios, ela começou a imaginar conversas com a nora que eram calorosas e amorosas. Ela adormecia sentindo a alegria desse relacionamento harmonioso. Em poucas semanas, sem nenhuma ação direta de sua parte, a atitude da nora começou a se suavizar. Convites foram feitos, ligações telefônicas agradáveis foram recebidas e uma amizade genuína começou a florescer. A mulher não havia mudado ninguém além de si mesma. O conceito que ela tinha da nora e seu mundo exterior se reformularam de acordo com isso. Isso nos leva a outro aspecto importante de viver como se Deus já tivesse respondido ao desapego dos resultados. Embora isso possa parecer contraditório com o que venho compartilhando, na verdade, é complementar. Viver no final significa assumir o sentimento do desejo realizado. Mas junto com isso, deve haver a disposição de deixar que a infinita sabedoria de Deus determine o como e o quando de sua manifestação. Seu papel é permanecer fiel ao estado em que você assumiu que o papel de Deus, o papel de sua própria consciência criativa maravilhosa, é realizar a manifestação em sua própria maneira e momento perfeitos. Esse desapego não é indiferença. Pelo contrário, é a confiança suprema no perfeito funcionamento da lei. É a certeza pacífica de que o que foi assumido na consciência deve se objetivar na realidade. É a diferença entre a determinação e a permissão graciosa. Aqueles que dominam essa arte da suposição desapegada descobrem que suas manifestações geralmente excedem suas imagens mentais específicas. Eles recebem não apenas o que imaginam, mas algo ainda mais perfeitamente adequado aos seus desejos. Pois a inteligência infinita de Deus sabe o que você realmente deseja melhor do que sua mente consciente. Agora quero abordar o que pode ser chamado de lado sombrio dessa prática, o que acontece quando assumimos inconscientemente estados negativos. Pois a lei funciona com a mesma precisão, quer nossas suposições sejam positivas ou negativas. Muitas pessoas vivem a vida inteira pressupondo falta, limitação, doença ou conflito, e depois se perguntam por que essas condições persistem apesar de seus melhores esforços para mudá-las. Eles não percebem que suas suposições, muitas vezes escondidas sob a superfície da percepção consciente, estão criando as mesmas condições das quais procuram escapar. É por isso que a autoobservação é tão importante. Comece a perceber as suposições que estão por trás de seus pensamentos, palavras e emoções. O que você está aceitando como verdade sobre si mesmo e sobre o seu mundo, que estados você está ocupando sem saber. Quando você identificar uma suposição negativa, não lute nem resista a ela. Lembre-se de que o que você resiste persiste. Em vez disso, simplesmente retire sua atenção dela e coloque-a com amor na suposição que deseja incorporar. Pois a consciência não pode servir a dois senhores. Ela seguirá para onde a atenção o levar. Há um fenômeno que observei na aplicação desse princípio que chamo de crise de fé. Muitas vezes, pouco antes de um desejo se manifestar, as circunstâncias parecem piorar. É como se o antigo estado de consciência estivesse fazendo uma última
defesa antes de se render ao novo. Durante essa crise, muitos abandonam suas suposições e voltam ao estado antigo, sem perceber o quanto estavam perto do sucesso. Esse é o momento de renovar a fidelidade à sua suposição. É nesse momento que viver como se Deus já tivesse respondido é testado e demonstrado de forma mais poderosa. Aqueles que permanecem firmes durante essa crise, que continuam a viver, a partir do fim apesar das evidências contrárias, são os que manifestam seus desejos de forma mais rápida e dramática. Eles passaram no teste da fé, provando que estão prontos para incorporar o estado que assumiram. Na tradição bíblica, o sabá representa o descanso, a cessação do trabalho. No contexto da criação consciente, ele significa o ponto em que você descansa de seu trabalho mental, sabendo que o trabalho está completo na consciência. Entrar no estado de sabat é ter tanta certeza sobre sua suposição que você não sente mais a necessidade de repetir o ato imaginativo. Há um profundo conhecimento de que o que você supôs já está feito. Esse é o estado perfeito de suposição desapegada de que falei anteriormente. Ao praticar viver como se Deus já tivesse respondido, você começará a experimentar sincronicidades, coincidências significativas que confirmam que você está no caminho certo. Um livro se abre exatamente na página que você precisava ler. Uma conversa casual fornece exatamente a informação que você estava procurando. Um encontro aparentemente aleatório leva à oportunidade perfeita. Essas sincronicidades não são acidentes. Elas são o funcionamento sutil da lei, à medida que o mundo exterior começa a se conformar com suas suposições internas. São confirmações de que a ponte de incidentes que leva à realização de seus desejos está sendo construída. Acolha esses sinais com gratidão, mas não se torne dependente deles. Sua fé não deve se basear em evidências externas, mas na convicção de que o que é assumido na consciência deve se manifestar na realidade. Esse é o verdadeiro significado da fé, a evidência de coisas não vistas. Ao nos aproximarmos da conclusão de nossa discussão, quero enfatizar um último ponto. Esse princípio de viver como se Deus já tivesse respondido não é apenas uma técnica para manifestar desejos específicos. É um modo de vida, um estado de ser que o alinha com sua natureza divina. Quando você realmente entender que sua consciência é a única realidade, que o mundo que você experimenta é simplesmente a consciência objetivada, você abordará toda a vida de forma diferente. Você passará seus dias com a confiança tranquila e a paz interior que advém do fato de saber que você é o autor de sua experiência. Você não será mais uma vítima das circunstâncias, mas será o autor de sua experiência. Você não será mais uma vítima das circunstâncias, mas um criador, consciente de sua realidade. Você não vai mais suplicar a um Deus externo, mas vai se comunicar com o Deus interior, sua própria e maravilhosa imaginação humana. Você não viverá mais na expectativa ansiosa do que poderia ser, mas descansará na certeza do que já existe na consciência. Essa é a liberdade que aguarda aqueles que dominam a arte de viver como se Deus já tivesse respondido. Essa é a promessa do princípio que exploramos hoje. Nos próximos dias e semanas, eu o incentivo a testar esse princípio por si mesmo. Comece com algo pequeno se desejar algo que não desperte dúvida ou resistência intensa. Assuma a sensação de já tê-lo recebido. Viva a partir dessa suposição. Observe como o mundo exterior se remodela para corresponder ao seu estado interior. À medida que você comprovar a lei dessas pequenas maneiras, sua confiança aumentará. Você estará pronto para aplicá-la a desejos cada vez maiores. Eventualmente você chegará a um ponto em que nenhum desejo parecerá impossível, pois terá experimentado em primeira mão a verdade de que todas as coisas são possíveis para Deus, o Deus de sua própria consciência. Lembre-se sempre de que o segredo da manifestação não está no fazer, mas no ser. Não na ação futura, mas no presente. Não na ação futura, mas na suposição presente. Não é trabalhar para alcançar seu desejo, mas viver a partir de sua realização. Essa é a pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo de sua própria consciência. Para possuí-la, você deve vender tudo. Todas as suas crenças anteriores sobre a natureza da realidade,
todo o seu apego às aparências, toda a sua identificação com a falta e a limitação. Mas ó que troca magnífica! Pois em troca você recebe o reino dos céus, a compreensão de que tudo o que você poderia desejar já existe dentro de você como potencial, esperando apenas que a sua suposição o chame à expressão. Portanto, esta noite, ao deitar a cabeça no travesseiro, façam com o conhecimento de que Deus já respondeu. Seu desejo já está realizado na única realidade que importa, a realidade da consciência. A partir desse estado de desejo realizado, adormeça. Deixe que essa seja sua oração, sua afirmação, sua suposição inabalável. E à medida que os dias se desenrolam, observe com admiração como seu mundo exterior começa a espelhar o que você assumiu interiormente. Pois essa é a lei e os profetas. O segredo da era é agora revelado àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Deus já respondeu. Viva a partir dessa gloriosa suposição e veja como os milagres se desenrolam em sua vida. Toda grande jornada começa com um único passo, mas a direção desse passo determina o destino do viajante. Estamos no limiar de um único passo, mas a direção desse passo determina o destino do viajante. Ao chegarmos ao início de um novo ano, não há maior segurança nem confiança mais profunda do que alinhar nosso coração com aquele que tem o tempo e a eternidade em suas mãos. O início de um ano não é apenas uma mudança cronológica, é uma oportunidade divina de definir o tom para tudo o que está por vir. É um momento para convidar a presença de Deus para nos conduzir, guiar e infundir cada área de nossas vidas com sua sabedoria e poder. Quando começamos com Deus, começamos com um propósito. Tudo na criação tem uma razão para existir, e você também tem. Sua presença neste ano não é um erro ou um acidente. Ela faz parte de um plano divino intrinsecamente tecido pelo Criador. Reconhecer essa verdade permite que você siga em frente com intencionalidade, buscando a orientação de Deus em cada decisão e confiando que Ele preparou um caminho para que você caminhe em vitória. Começar com a bênção de Deus é render-se à sua autoridade. A rendição não é um sinal de fraqueza, mas de confiança. É dizer: Deus, confio em sua vontade acima da minha. Esse ato de humildade o coloca em posição de receber a sabedoria dele. Pois as Escrituras nos lembram que seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Quando não nos apoiamos em nosso entendimento, mas o reconhecemos em todos os nossos caminhos, Ele promete endireitar nossas veredas. As bênçãos de Deus não são apenas espirituais, mas também práticas. Elas atingem todos os aspectos de nossa vida, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossa saúde e nosso propósito. Entretanto, suas bênçãos geralmente exigem nossa obediência. Ser abençoado por Deus é andar em seus princípios, viver de acordo com sua palavra. Os princípios de mordomia, integridade, generosidade e fidelidade não são apenas ideais espirituais, são chaves que abrem a plenitude de sua fama. Quando alinhamos nossas ações com sua verdade, nos posicionamos sob um céu aberto, onde suas bênçãos podem fluir livremente. À medida que o ano se desenrola, surgirão desafios. Obstáculos surgirão, e momentos de dúvida podem sussurrar que o caminho é muito difícil. Mas começar com a bênção de Deus lhe dá a força para perseverar. Sua bênção não é a ausência de provações, mas a certeza de sua presença em meio a elas. É a promessa dele de caminhar com você no meio do fogo, de sustentá-lo durante a tempestade e de fazê-lo sair mais forte do outro lado. A fé é o alicerce da bênção de Deus. Sem fé, é impossível agradá-lo, pois a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Este ano ouse sonhar sonhos ousados. Dê um passo à frente com fé, sabendo que Deus não só é capaz de fazer muito mais do que tudo o que você pede ou pensa, mas que Ele deseja fazer parceria com você para ver a vontade dele cumprida em sua vida. A fé ativa suas promessas e suas promessas são inabaláveis. Começar com a bênção de Deus é começar com gratidão. A gratidão muda nosso foco do que nos falta
para o que já temos, lembrando-nos de que toda dádiva boa e perfeita vem do alto. Ela cria uma atmosfera em que sua presença é bem-vinda e suas bênçãos são multiplicadas. Um coração grato reconhece que não fomos feitos por nós mesmos, mas por Deus, sustentados por sua graça e capacitados por seu Espírito. Neste ano, deixe que cada plano, cada meta e cada aspiração sejam colocados aos pés daquele que conhece o fim desde o início. Confie nele para dirigir seus passos e alinhar seus desejos com o propósito dele. Ao fazer isso, você não apenas começará o ano com a bênção de Deus, mas o atravessará com o favor dele, terminando com o testemunho de sua fidelidade. Para realmente começar o ano com a bênção de Deus, é preciso entregar cada momento a ele como um ato de adoração. A adoração não se limita a canções ou cultos na igreja, é um estilo de vida. É viver em constante consciência da presença de Deus, reconhecendo-o em cada decisão e alinhando suas ações diárias com a vontade dele. A adoração traz um tipo único de bênção, porque o aproxima do coração de Deus. Quanto mais próximo você estiver dele, mais começará a entender os planos que ele tem para você, planos para prosperá-lo e não para prejudicá-lo. Planos para lhe dar uma esperança e um futuro. O poder de começar com as bênçãos de Deus está no alicerce que elas estabelecem. Planos para prosperá-lo e não prejudicá-lo, planos para lhe dar uma esperança e um futuro. O poder de começar com a bênção de Deus está no alicerce que ela estabelece. Uma casa construída sobre a areia não pode resistir às tempestades, mas uma casa construída sobre a rocha será duradoura. Deus é essa rocha. Quando seu alicerce é a palavra de Deus, sua vida se torna inabalável. Sua palavra está repleta de promessas que proporcionam estabilidade, orientação e esperança. Meditar diariamente em sua palavra não é apenas uma disciplina, é um convite para alinhar seu espírito com a verdade dele. Esse alinhamento transforma seu pensamento, renova sua mente e o posiciona para ver as circunstâncias a partir da perspectiva dele e não da sua. Começar o ano com a bênção de Deus também significa abraçar o poder da oração. A oração não é apenas um ritual ou um ato religioso, é uma conversa com o Criador do universo. É sua linha de vida, sua conexão com a fonte de todo poder e sabedoria. Por meio da oração, você obtém clareza para suas decisões, força para seus desafios e paz para seu coração. É na oração que você faz o download de estratégias divinas para os problemas terrenos. É no lugar secreto da oração que Deus revela os planos que tem para a sua vida e o equipa com a coragem necessária para realizá-los. Ao começar o ano com a bênção de Deus, você também deve estar preparado para o processo de refinamento. As bênçãos de Deus geralmente vêm com um período de preparação. Ele não nos abençoa para ficarmos estagnados. Ele nos abençoa para crescermos, florescermos e nos tornarmos mais semelhantes a Ele. O crescimento requer poda e a poda pode ser desconfortável. Ela pode envolver o abandono de hábitos, relacionamentos ou mentalidades que não servem mais ao propósito dele para a sua vida. Mas a dor da poda sempre leva a uma frutificação maior. Confie que as mãos de Deus, mesmo quando podam, estão sempre trabalhando para o seu bem. A bênção de Deus está intrinsecamente ligada ao princípio da mordomia. Tudo o que você tem em seu tempo, talentos, recursos e oportunidades é uma dádiva dele. Começar o ano com a bênção de Deus exige o compromisso de administrar essas dádivas com sabedoria. Começar o ano com a bênção dele requer o compromisso de administrar essas dádivas com sabedoria. A mordomia não tem a ver com propriedade, mas com gerenciamento. É reconhecer que tudo o que você tem pertence a Deus e que você é apenas um zelador de suas bênçãos. Quando você administra o que ele lhe confiou com fidelidade e excelência, ele o multiplica. A parábola dos talentos nos ensina que Deus recompensa aqueles que são diligentes e responsáveis com o que lhes foi dado. Ao iniciar o ano, também é essencial entender o papel da obediência para liberar as bênçãos de Deus. A obediência é melhor do que o sacrifício, pois reflete um coração totalmente entregue à vontade de Deus. Haverá momentos em que Deus lhe pedirá para dar um passo de fé, seguir em uma direção que pareça incerta,
ou abrir mão de algo que lhe é caro. A obediência nesses momentos não se trata apenas de seguir uma ordem, mas de confiar no coração daquele que ordena. Todo ato de obediência é uma semente que produz uma colheita de bênçãos na época certa. A bênção de Deus não se limita ao ganho individual, ela deve transbordar para a vida de outras pessoas. Ao começar o ano com a bênção de Deus, você também deve assumir a responsabilidade de ser uma bênção. Essa é a essência de seu convênio com Abraão, de que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. Procure oportunidades para servir, doar e elevar as pessoas ao seu redor. Quanto mais você derrama nos outros, mais Deus derrama em você. A generosidade é um canal pelo qual as bênçãos de Deus fluem e é um reflexo do caráter de Deus em você. Este ano escolha andar com fé em vez de medo. O medo paralisa, mas a fé impulsiona. O medo se concentra no que pode dar errado, enquanto a fé declara que com Deus todas as coisas são possíveis. O medo vê gigantes, a fé vê a promessa além dos gigantes. Começar com a bênção de Deus é adotar uma mentalidade de fé acreditando que aquele que começou uma boa obra em você a levará até o fim. Fé não é apenas acreditar no poder de Deus, é confiar em seu tempo. É descansar na certeza de que mesmo quando você não vê o quadro completo, Ele está fazendo com que todas as coisas contribuam para o seu bem. Outro aspecto vital para começar seu ano com a bênção de Deus é cultivar um espírito de gratidão e louvor. A gratidão é a chave que libera mais bênçãos de Deus. Ela muda seu foco do que lhe falta para o que você já tem, criando uma atmosfera de contentamento e alegria. O louvor, por outro lado, é uma arma de guerra. Ele silencia o inimigo e faz entrar a presença de Deus. Quando você faz do louvor e da gratidão seu estilo de vida, você define o tom para um ano repleto do favor e da alegria de Deus. As bênçãos de Deus geralmente são acompanhadas de oportunidades divinas. Essas oportunidades podem vir disfarçadas de desafios ou exigir que você saia de sua zona de conforto. Começar com suas bênçãos é ter o discernimento para reconhecer esses momentos e a coragem de agir de acordo com eles. As oportunidades divinas nem sempre são convenientes, mas são sempre significativas. Elas são convites para fazer parceria com Deus na realização de seus propósitos na terra. Quando você aproveita esses momentos com fé e ousadia, você se alinha com a agenda divina de Deus. Começar o ano com a bênção de Deus também significa guardar seu coração. O coração é a fonte da vida e tudo o que você faz flui dele. Proteja seu coração contra a amargura, a falta de perdão e a negatividade. Escolha preenchê-lo com a palavra de Deus, suas promessas e seu amor. Um coração protegido é um terreno fértil para que as bênçãos de Deus criem raízes e deem frutos. Quando seu coração está alinhado com o dele, você se torna um recipiente por meio do qual a luz dele brilha intensamente no mundo. Começar o ano com a bênção de Deus exige um compromisso de viver com propósito. O propósito dá sentido aos seus dias e direção aos seus esforços. Ele o ancora nas tempestades da vida e alimenta sua perseverança diante dos obstáculos. Seu propósito não se refere apenas ao sucesso pessoal, mas ao cumprimento do papel que Deus criou exclusivamente para você. Quando você segue seu propósito, você o glorifica e se torna um farol de esperança e inspiração para os outros. À medida que os dias deste ano se desenrolam, deixe que seu foco permaneça em Deus. Confie em seus planos, siga seus princípios e descanse em suas promessas. Aquele que mantém o universo unido é o mesmo que mantém sua vida em suas mãos. Quando você começa com a bênção de Deus, não está apenas começando um novo ano, está entrando na plenitude de seu propósito e na abundância de seu favor. Começar o ano com a bênção de Deus é reconhecer que cada novo dia é uma dádiva, uma oportunidade de experimentar a graça de Deus de uma maneira nova. Cada momento que se desenrola carrega consigo o potencial de transformação divina e é pela graça de Deus que temos o poder de aproveitar cada um desses momentos com fé e coragem. Nossa força não vem de nossas próprias habilidades, mas do alicerce inabalável que a bênção de Deus proporciona.
Sua bênção nos capacita, não apenas para enfrentar os desafios futuros, mas também para prosperar em meio a eles. Esse é o verdadeiro poder de andar na bênção do Senhor. Ele transforma cada desafio em um trampolim para uma vitória maior. Em um mundo em que as distrações e os obstáculos muitas vezes parecem esmagadores, começar com a bênção de Deus nos ajuda a manter o foco. As complexidades da vida podem nos fazer perder de vista o que realmente importa, mas quando nos ancoramos em sua bênção, recalibramos nosso coração e nossa mente para seus propósitos eternos. Cada decisão que tomamos, cada caminho que escolhemos, pode nos levar para mais perto ou para mais longe da perfeita vontade de Deus. Mas ao começarmos com sua bênção, reconhecemos sua presença e orientação em todas as áreas de nossa vida. Essa consciência traz clareza, e a clareza traz propósito. Sem ela, podemos vagar sem rumo, mas com ela cada passo que damos é intencional, cada escolha se torna uma declaração de fé, e cada ação se alinha com seu plano eterno. Quando você começa o ano com a bênção de Deus, você o convida a ser o centro de seus relacionamentos. Os relacionamentos, seja com a família, amigos ou colegas, são fundamentais em nossa jornada pela vida. É por meio dos relacionamentos que aprendemos, crescemos e experimentamos o amor. Deus nos criou para vivermos em comunidade e sua bênção permite que esses relacionamentos sejam construídos sobre o alicerce de seu amor. Começar com sua bênção significa comprometer-se a ser um reflexo de seu amor em todas as suas interações. Isso nem sempre é fácil, especialmente quando surgem mal-entendidos e conflitos. No entanto, é exatamente nesses momentos que a bênção de Deus fornece a força para perdoar, reconciliar e amar incondicionalmente. Seu amor nos capacita a romper o ciclo de ofensas e amarguras que tantas vezes atrapalha os relacionamentos e, em vez disso, traz paz e união. Além disso, a bênção de Deus transforma nosso trabalho e nosso propósito. Cada indivíduo tem um chamado único, uma designação divina que faz parte do plano maior de Deus. Muitas pessoas lutam para encontrar satisfação em seu trabalho porque não o veem como parte de seu propósito divino. No entanto, quando você começa o ano com a bênção de Deus, reconhece que seu trabalho não é apenas um meio para atingir um fim, mas uma oportunidade de servir ao reino de Deus. Seja você professor médico, empresário, pai de família ou qualquer outra profissão, seu trabalho é uma plataforma para refletir a glória de Deus. Começamos a ver nossas tarefas, por menores que sejam, como contribuições significativas para seus propósitos eternos. Igualmente importante é a compreensão de que a bênção de Deus se estende à nossa saúde. Nossos corpos são templos do Espírito Santo e, como tal, merecem ser tratados com honra e respeito. Quando começamos o ano com a bênção de Deus, convidamos sua sabedoria para o modo como cuidamos de nós mesmos, espiritual, mental e fisicamente. Deus deseja que tenhamos boa saúde, pois sabe que quando somos fortes de corpo e mente, podemos cumprir nosso propósito com mais eficiência. Muitas vezes, negligenciamos nosso bem-estar físico, mas a bênção de Deus nos capacita a priorizar nossa saúde, sabendo que ela é essencial para a vida que Ele nos chamou para levar. Ao adotarmos um estilo de vida que honra nosso corpo, estamos nos posicionando para sermos recipientes por meio dos quais o seu poder pode fluir livremente. Ao refletir sobre este novo ano, também é crucial entender o profundo impacto de começar com a bênção de Deus na maneira como você lida com suas finanças. O dinheiro não é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro. A chave está em como lidamos com ele. Deus nos abençoa financeiramente para que possamos abençoar outras pessoas. Quando começamos com a bênção de Deus, vemos nossas finanças não como um meio de autosserviço, mas como uma ferramenta para promover seu reino. A administração de nossos recursos é uma parte essencial do cumprimento do plano de Deus, e Ele abençoa aqueles que usam suas finanças com sabedoria. Ao praticarmos a generosidade honrando a Deus com nossos pneus e sendo sábios administradores dos recursos que Ele provê, permitimos que suas bênçãos fluam através de nós, enriquecendo tanto a nossa vida quanto a de outras pessoas. Começar o ano com a bênção de Deus também significa entender sua perspectiva eterna.
Pode ser fácil ficar preso às lutas e aos desafios de curto prazo que vêm com a vida, mas a bênção de Deus nos permite superar as frustrações temporárias e ver as coisas de um ponto de vista eterno. Não estamos vivendo apenas para o aqui e agora, mas somos chamados a viver de forma que nossa vida reflita os valores do reino dos céus. Essa perspectiva eterna muda nossas prioridades e altera a maneira como vivemos. Passamos a nos concentrar mais em armazenar tesouros no céu do que em buscas terrenas, sabendo que nossa recompensa final está além deste mundo. Essa perspectiva nos permite suportar as dificuldades com graça, sabendo que elas são momentâneas e leves em comparação com a glória que será revelada em nós. Viver com a bênção de Deus é entender que você não está no controle de tudo, mas que Ele está. Essa compreensão traz paz. Isso significa que você não está no controle de tudo, mas que Ele está. Essa percepção traz paz. Isso significa que você não precisa carregar sozinho o fardo do futuro ou o peso de suas circunstâncias. Significa que não importa o que aconteça este ano, Deus já está à sua frente preparando o caminho e Ele estará com você a cada passo da jornada. Essa paz que advém de saber que Deus está no controle o ajuda a navegar com confiança pelas incertezas da vida. As tempestades podem se enfurecer, os ventos podem uivar, mas você está ancorado naquele que acalma a tempestade. Começar o ano com a bênção de Deus significa adentrar o desconhecido com o coração cheio de confiança, sabendo que Ele o segura na palma da mão. A bênção de Deus é uma manifestação de seu amor e fidelidade, e começar com sua bênção é confiar na plenitude de seu caráter. Deus é bom e sua bondade é imutável. Suas bênçãos não são conquistadas por meio de esforço ou esforço próprio, elas são dadas gratuitamente por causa de seu amor por nós. É esse amor que nos compele a viver de forma a honrá-lo. Quando compreendemos a profundidade da bondade de Deus para conosco, somos motivados não pela obrigação, mas por um coração de gratidão. A gratidão volta nossos olhos para Ele, fazendo com que andemos com humildade, reconhecendo que não somos nada sem a sua graça. À medida que avançamos neste ano, deixe esse coração de gratidão alimentar cada ação, cada palavra e cada pensamento. Cada dia do ano é uma oportunidade de testemunhar a bondade de Deus em nossa vida. Começar com a bênção de Deus nos permite experimentar seu amor em cada momento, ver sua mão em ação tanto no ordinário quanto no extraordinário. Essa bênção transforma a maneira como vemos o mundo. Ela nos permite ver a beleza no mundano, o divino no extraordinário. Essa bênção transforma a maneira como vemos o mundo. Ela nos permite ver a beleza no mundano, o divino no cotidiano. Quando estamos sintonizados com a bênção de Deus, podemos ver suas impressões digitais em tudo ao nosso redor, desde o nascer do sol até as pessoas que encontramos ao longo do dia. Sua presença se torna uma companhia constante, guiando-nos, fortalecendo-nos e enchendo-nos de alegria. Ao continuarmos nesta jornada, deixe que o início do ano marque não apenas uma mudança no tempo, mas uma mudança de perspectiva. Que seja uma época em que você se incline totalmente para as bênçãos de Deus, confiando que Ele o conduzirá a níveis maiores de abundância, realização e propósito. Em todas as áreas de sua vida, desde seus relacionamentos até seu trabalho, desde sua saúde até suas finanças, permita que a bênção de Deus seja o alicerce sobre o qual tudo é construído. E ao fazer isso, você começará a experimentar a plenitude da vida, que Ele promete, uma vida que transborda de sua bondade, graça e favor. Quando você começa o ano com a bênção de Deus, você se alinha com um propósito divino que transcende sua própria compreensão. Esse alinhamento não é simplesmente uma aceitação passiva, mas uma decisão ativa de reconhecer que os planos de Deus para você são maiores do que qualquer coisa que você possa imaginar. Começar com essa bênção é dizer: Deus, confio minha vida a você. Ao fazer isso, confio a você meu futuro, meus relacionamentos, meu trabalho e meu coração. Você está abrindo mão de sua própria vontade em favor do projeto divino que Ele criou exclusivamente para você. Há poder nessa entrega. Muitas vezes, resistimos à entrega porque parece que estamos perdendo o controle. Entretanto, a rendição nas mãos de Deus não é uma perda, mas um ganho.
É uma transferência de responsabilidade de carregar o peso das lutas da vida em seus próprios ombros para deixar que Deus carregue o fardo. Ele nunca quis que você carregasse esse peso. Ele nunca quis que você trilhasse esse caminho sozinho. Começar o ano com a bênção de Deus permite que você deixe de lado as ansiedades, preocupações e fardos que o sobrecarregaram no passado, sabendo que está caminhando em sua perfeita paz. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que guarda seu coração e sua mente, não importa o que a vida lhe ofereça. A bênção de Deus não oferece apenas paz em meio à incerteza, ela oferece provisão. A provisão não se refere apenas a recursos materiais, embora Deus certamente supra nossas necessidades. A verdadeira provisão vai muito além das finanças. E da esfera física, ela abrange a força emocional, a fortaleza espiritual e a sabedoria para tomar decisões acertadas. Quando você começa o ano com a bênção de Deus, você se abre para receber a provisão dele em todas as suas formas. Você está equipado com a sabedoria para enfrentar os desafios, a força para enfrentar a adversidade e a graça para suportar as dificuldades. Os desafios que você enfrenta na vida nunca são um sinal de que Deus o abandonou. Pelo contrário, eles são uma oportunidade para que sua provisão se manifeste de forma mais profunda. E quando você reconhece a provisão dele, começa a ver cada momento como uma chance de experimentar a presença dele de forma tangível. A maneira como Deus o abençoa muitas vezes não é a que você espera. Nossas mentes finitas nem sempre conseguem compreender como Deus trabalha, mas seus caminhos são sempre mais elevados e seus pensamentos são sempre maiores. Essa compreensão abre a porta para confiarmos em seu perfeito timing. Começar o ano com a bênção de Deus significa que você está confiando que o tempo dele é perfeito, mesmo quando você não entende por que as coisas estão se desenrolando da maneira que estão. É fácil querer apressar a vida em busca de resultados imediatos, mas Deus trabalha em estações. Cada estação tem um propósito, e cada estação traz consigo lições únicas. Começar o ano com a bênção dele é uma declaração de que você está disposto a confiar em Deus com o processo, sabendo que cada passo, cada momento, cada dia é parte de uma história maior que ele está escrevendo para você. Confiar no tempo de Deus significa reconhecer que haverá momentos em que as coisas não sairão de acordo com o seu plano, mas também significa acreditar que o plano dele é melhor. Quando as coisas não acontecem como esperado, é importante lembrar que a demora de Deus não é sua negação. Às vezes, as bênçãos que buscamos precisam de tempo para se revelar, e às vezes Deus precisa nos preparar para o que está por vir. O que parece ser um atraso pode, na verdade, ser proteção divina ou um período de crescimento e desenvolvimento. O processo de espera não é desperdiçado. Geralmente, é o período mais transformador de sua vida, pois molda seu caráter, fortalece sua fé e aprofunda sua confiança na provisão de Deus. Começar o ano com a bênção de Deus significa aceitar o tempo dele sabendo que ele está sempre trabalhando para o seu bem. Nessa jornada, você pode encontrar períodos de silêncio. Nesses momentos de silêncio em que parece que Deus não está falando, lembre-se de que o silêncio dele não é ausência. A presença dele está sempre com você mesmo quando você não consegue ouvi-lo. O silêncio é um espaço para que você possa se sentir bem. O silêncio é um espaço para você confiar, crescer em seu relacionamento com ele e aprender a andar pela fé, não pela visão. Quando você começa o ano com a bênção de Deus, também está se comprometendo a confiar nele no silêncio, sabendo que a palavra dele é uma lâmpada para os seus pés, guiando-o passo a passo, mesmo quando você não consegue ver o quadro completo. Confiar na obra invisível de Deus permitirá que você caminhe pela fé, não pelos sentimentos. Os sentimentos vêm e vão, mas a fé nas promessas de Deus permanece constante. Seu relacionamento com Deus se aprofunda à medida que você confia nele, tanto nas estações ativas quanto nas silenciosas. Há momentos em que ele o chama para dar um passo na fé, sair da zona de conforto e assumir riscos pelo reino dele. Esses são os momentos em que a bênção dele se torna um poderoso catalisador para a transformação.
Quando você dá um passo em obediência ao chamado dele, você libera todo o potencial da bênção dele em sua vida. É nesses momentos de obediência, quando você alinha suas ações com a vontade dele, que você experimenta a plenitude do poder dele. Quer ele o chame para se mudar para um novo local, para iniciar um novo projeto, ou para servir em uma nova função, sair em obediência ativa, o favor dele. É nesses momentos que você testemunha o milagre, pois Deus abre caminho onde parece não haver. Ao avançar para o novo ano com a bênção de Deus, lembre-se de que o favor dele não estará apenas com você, mas se estenderá às pessoas ao seu redor. As bênçãos de Deus nunca foram feitas para serem acumuladas, mas sim para serem compartilhadas. Quando você começa o ano com a bênção de Deus, você também se torna um recipiente de bênção para os outros. Esse é o coração do reino. De Deus abençoar os outros, servir os outros, demonstrar seu amor de maneiras tangíveis. Ao seguir em frente, esteja aberto às oportunidades que Ele coloca diante de você para abençoar os necessitados. Quer seja uma palavra de incentivo, uma doação financeira ou um simples ato de bondade, você é chamado para ser um canal das bênçãos de Deus. Quanto mais você doa, mais recebe não apenas em coisas materiais, mas em amor, alegria e paz. Deus o abençoa para que você possa ser uma bênção para o mundo. As bênçãos de Deus não são apenas para seu ganho pessoal, elas são para a glória dele. Quando você começa o ano com a bênção de Deus, está declarando que sua vida é um testemunho da bondade e da fidelidade dele. Sua vida se torna um reflexo da bondade e da fidelidade de Deus. Sua vida se torna um reflexo do amor, da graça e da misericórdia de Deus. As pessoas ao seu redor verão o favor de Deus em sua vida e serão atraídas à presença dele por meio de você. Seu sucesso, sua saúde, seus relacionamentos e sua paz servem como testemunho do poder de Deus em sua vida. Começar o ano com a bênção de Deus significa posicionar-se para ser uma luz em um mundo escuro. Você é chamado para ser uma cidade em uma colina, um farol de esperança e verdade que atrai outras pessoas para a luz de Cristo. Ao longo do ano, lembre-se de que as bênçãos de Deus não são apenas para você experimentar individualmente, mas para impactar o mundo ao seu redor. Quanto mais você buscar a bênção de Deus, mais perceberá que está sendo transformado de dentro para fora. A bênção de Deus atinge todas as áreas de sua vida, trazendo crescimento, frutificação e abundância. Sua vida se torna um jardim de bênçãos, onde seu amor, paz e alegria são cultivados e compartilhados com outras pessoas. Começar o ano com a bênção de Deus significa escolher viver uma vida de intencionalidade, de propósito e de fé. Significa reconhecer que cada momento é uma dádiva, cada oportunidade é um convite para entrar em seu plano, e cada desafio é uma oportunidade para fortalecer sua confiança nele. A bênção de Deus não se refere apenas ao que ele pode lhe dar, mas ao que ele pode fazer por meio de você. Trata-se de alinhar seu coração e suas ações com a vontade dele, sabendo que ao buscar o reino dele em primeiro lugar, todas essas coisas serão acrescentadas a você. Quando você começa com a bênção dele, está entrando em uma vida de abundante realização, uma vida que é rica com a presença dele e transbordante com o amor dele. Todo ano novo é uma tela em branco e com a bênção de Deus, você tem a oportunidade divina de pintar uma obra-prima que reflita a glória dele. Ao longo deste ano, passo a passo, deixe que a bênção de Deus o guie, o capacite e o transforme na pessoa que ele o chamou para ser. O ano que se aproxima traz infinitas possibilidades. Quando você começa com a bênção dele, está caminhando para um futuro cheio de propósito, paz e prosperidade. Concluindo começar o ano com a bênção de Deus, não é apenas um ritual, é uma poderosa declaração de fé, confiança e entrega à perfeita vontade de Deus. É um convite para a paz, a provisão e a presença de Deus em sua perfeita vontade. É um convite para que a paz, a provisão e a presença dele o guiem a cada passo do caminho. Ao iniciar este novo ano, lembre-se de que você não está caminhando sozinho. A bênção de Deus o equipará com tudo o que você precisa para enfrentar desafios, abraçar oportunidades e cumprir seu propósito divino. Seu tempo é perfeito, sua provisão é abundante e seu amor
é inabalável. Ao seguir em frente, seja um recipiente da bênção dele para os outros e deixe que sua vida reflita a glória dele em tudo o que fizer. Com a bênção de Deus, o ano que se aproxima está repleto de possibilidades ilimitadas, e ao se alinhar com a vontade dele, você experimentará um ano de transformação, crescimento e realização, além do que poderia imaginar. Confie no plano dele e entre no futuro que ele preparou para você, sabendo que a bênção dele já está em ação em sua vida. Considere por um momento sua abordagem atual para alcançar seus desejos. Talvez você se concentre intensamente no mundo exterior, esforçando-se e lutando para fazer as coisas acontecerem. Talvez você se veja constantemente verificando sinais de progresso, ficando impaciente ou desanimado quando as coisas não se manifestam tão rapidamente quanto você gostaria. Mas eu lhes digo que essa abordagem é retrógrada e é a razão pela qual muitos se encontram presos em ciclos de carência e falta. O segredo, meus caros ouvintes, é confiar no processo e concentrar-se em seu estado interior. Isso não é um jogo de espera passiva ou uma negação da ação. É a própria essência da criação, o princípio fundamental no qual toda manifestação se baseia. Como você pode ver, seu estado interno não é o resultado de sua realidade externa. Seu estado interno é a causa de sua realidade externa. Vamos nos aprofundar nessa profunda verdade. Seu mundo exterior, tudo o que você vivencia em sua realidade física, nada mais é do que um reflexo de seu mundo interior, seu estado de consciência. É um espelho que reflete fielmente para você a soma total de suas crenças, suposições e, o mais importante, seu estado interior de ser. Quando você entende isso, realmente entende, percebe que se concentrar em mudar o mundo exterior sem antes mudar seu estado interior é como tentar mudar seu reflexo no espelho sem mudar a si mesmo. Isso é retrógrado, é impossível e o mantém preso em um estado de desejo perpétuo. Mas como você pode se perguntar, é possível confiar no processo e se concentrar em seu estado interno quando o mundo externo parece inalterado? A resposta está no poder de sua maravilhosa imaginação humana. Pois sua imaginação não é uma mera criadora de fantasias. Ela é a própria oficina na qual a realidade é forjada. Quando você usa sua imaginação para assumir o sentimento de seu desejo realizado, imaginação para assumir o sentimento de seu desejo realizado. Quando você cultiva um estado interno alinhado com a realização de seu desejo, não está se envolvendo em devaneios ociosos. Você está se envolvendo no ato criativo mais poderoso conhecido pelo homem. Está imprimindo em sua mente subconsciente um novo conceito de si mesmo, uma nova suposição sobre sua realidade. Vamos parar um pouco para realmente entender isso. Sua mente subconsciente não faz distinção entre o que você imagina vividamente e o que você realmente vivencia no mundo exterior. Ela aceita como verdadeiro tudo o que você sente como verdadeiro. E uma vez que aceita uma ideia como verdadeira, ela passa a manifestá-la em sua realidade física. Portanto, quando você confia no processo e se concentra em seu estado interno, quando assume a sensação de que seu desejo foi realizado, independentemente das aparências externas, você não está delirando ou se envolvendo em um pensamento positivo. Você está criando ativamente sua realidade a partir de dentro. Você está se alinhando com o poder criativo do universo, permitindo que ele trabalhe por meio de você e para você. Isso, meus caros ouvintes, é a essência de trazer à existência a realização de sua suposição. Trata-se de reconhecer que o poder de moldar sua realidade está dentro de você, esperando para ser expresso por meio de sua suposição consciente e de seu estado interior. Trata-se de entender que seu mundo externo nada mais é do que um reflexo de suas suposições e sentimentos internos. Considere a frase bíblica. Portanto, eu lhe digo que tudo o que você pedir em oração, creia que já o recebeu e será seu. Não se trata de pedir a uma divindade externa. Trata-se de alinhar seu estado interior com o sentimento de seu desejo realizado. Quando você ora acreditando que já recebeu, está assumindo o estado interno de seu desejo realizado.
Você está confiando no processo, concentrando-se em seu estado interno e permitindo que o mundo externo se adapte a essa nova realidade interna. Mas deixe-me esclarecer que confiar no processo e concentrar-se em seu estado interior não significa passividade ou simplesmente desejar que coisas boas aconteçam. Trata-se de uma mudança fundamental na forma como você percebe e interage com o mundo. Quando você realmente incorpora o estado de realização de seu desejo, suas ações se alinham naturalmente com essa suposição. Você começa a ver oportunidades onde os outros veem obstáculos. Você encara os desafios com confiança, em vez de medo. Você toma decisões a partir de um lugar de segurança, em vez de dúvida. Vamos explorar isso com um exemplo. Imagine uma pessoa que deseja ter abundância financeira. No velho paradigma de se concentrar no mundo externo, ela pode trabalhar incansavelmente, preocupando-se constantemente com o dinheiro, sentindo sempre a falta dele. Mas ao fazer isso, ela está afirmando seu atual estado de carência. Estão vivendo a partir da suposição de que não tem abundância. E assim, o universo reflete fielmente essa suposição de volta para ela. Agora imagine essa mesma pessoa mudando sua abordagem. Em vez de se concentrar na ausência de dinheiro, ela assume o estado interno de abundância financeira. Ela sente a segurança, a liberdade e a alegria que advém do fato de ter mais do que o suficiente. Vivem cada dia com esse sentimento, comportando-se com a confiança e a facilidade de alguém que é realmente abundante. Nesse estado, elas não correm mais atrás de dinheiro desesperadamente. Talvez ainda trabalhem, mas o fazem a partir de um lugar de ação inspirada, e não de uma necessidade desesperada. E ao fazer isso, elas se tornam magnéticas para as oportunidades financeiras. Elas permitem que a abundância flua em sua vida, atraídas pelo poder de sua suposição e pela clareza de seu estado interior. Esse princípio se aplica a todos os aspectos de sua vida. Quer você busque amor, saúde, sucesso ou qualquer outro desejo, a chave é primeiro assumir o estado interior de já tê-lo alcançado. Pois o que você está buscando também está buscando você, mas só pode se expressar por seu intermédio quando você se alinha com a frequência dele. Agora posso ouvir alguns de vocês pensando, mas Neville, isso não é apenas pensamento positivo, não é a negação da realidade. E a isso, eu digo enfaticamente não. Não se trata de negar suas circunstâncias atuais. Trata-se de compreender a verdadeira natureza da realidade e o poder criativo de sua consciência. Suas circunstâncias atuais nada mais são do que o fruto de suas suposições e estados internos passados. Elas não têm o poder de determinar seu futuro, a menos que você lhes dê esse poder ao continuar a se concentrar nelas e sentir sua realidade. Quando você muda seu foco, quando assume um novo estado interior, não está negando a realidade. Você está exercendo seu direito divino de escolher a realidade que deseja vivenciar. Lembre-se de que o mundo exterior está morto. Ele não tem vida própria. É a sua consciência que dá vida às suas experiências. É a sua consciência que dá vida às suas experiências. Quando reage às circunstâncias como se as coisas não estivessem dando certo, você está dando vida a uma realidade em que as coisas realmente não dão certo. Mas quando você confia no processo e se concentra no estado interno de seu desejo realizado, faz com que seu mundo externo se reorganize para corresponder a essa nova convicção interna. Esse, meus queridos amigos, é o verdadeiro segredo para trazer à existência a realização de sua suposição. Trata-se de se alinhar com a lei da suposição, reconhecendo que a realidade desejada está buscando expressão por meio de você, e permitindo que ela flua para a sua experiência por meio do poder da sua imaginação e do seu estado interior. Mas deixe-me avisá-lo de que essa mudança de consciência nem sempre é um caminho fácil. Os velhos hábitos de reagir às circunstâncias, de permitir que seu estado interior seja ditado pelo que você vê, estão profundamente arraigados em nossa consciência coletiva. Ao embarcar nessa nova maneira de ser, você pode encontrar resistência dentro de você. As dúvidas podem se infiltrar, os padrões antigos podem tentar se reafirmar. Quando isso acontecer, não lute contra esses pensamentos e sentimentos. Simplesmente, observe-os, reconheça-os, e em seguida retorne gentilmente ao seu estado interior assumido.
Pois a guerra não é vencida lutando contra o que você não quer, mas incorporando persistentemente o estado do que você quer. Essa persistência, essa fé inabalável diante de evidências contrárias, é o que permite que você realmente traga à existência o cumprimento de sua suposição. Pense nisso como sintonizar um rádio. Quando você está tentando ouvir uma determinada estação, não se concentra em eliminar todas as outras estações. Você simplesmente sintoniza a frequência que deseja. Da mesma forma, você não precisa lutar contra a sua realidade atual ou afastar à força os pensamentos de que as coisas não estão dando certo. Basta sintonizar-se na frequência do seu desejo, realizado para se alinhar com o estado interno de ser o que você deseja ser. Essa sintonia é feita por meio da sua imaginação e da sua imaginação. Essa sintonia é feita por meio de sua imaginação e de sua capacidade de gerar estados de sentimento. Sua imaginação é o dial que lhe permite sintonizar-se com diferentes frequências de experiência. Ao usar a imaginação para assumir o sentimento de realização do seu desejo, você se sintoniza com essa frequência, permitindo que as experiências correspondentes fluam para a sua vida. Mas lembrem-se, meus amigos, esse não é um evento único. Confiar no processo e concentrar-se em seu estado interior é um modo de vida. É uma escolha constante manter o estado de seu desejo realizado independentemente das aparências. Assim como você não esperaria ficar em forma fazendo exercícios uma vez, não pode esperar manifestar seus desejos assumindo o estado uma vez. Trata-se de assumir persistentemente o estado de seu desejo realizado de viver com essa consciência, dia após dia, até que isso se torne seu novo normal. Ao fazer isso, você perceberá que sua percepção dos eventos começa a mudar. O que antes parecia ser contratempos ou fracassos, agora parece ser um trampolim ou uma lição valiosa. Você começa a confiar no perfeito desenrolar de sua vida, sabendo que tudo está sempre funcionando para o seu bem maior. Agora alguns de vocês podem estar se perguntando, mas Neville, como posso manter esse estado interior quando as coisas parecem estar dando errado? Como posso confiar no processo quando enfrento desafios reais? Para isso eu digo, sua imaginação é mais poderosa do que qualquer circunstância. Pense por um momento. Você já ficou profundamente absorto em um livro ou filme. Nesses momentos, você não estava sentindo emoções reais com base em eventos imaginários. Seus sentimentos eram reais, mesmo que os eventos não estivessem acontecendo, em sua realidade física. Esse é o poder que você deve aproveitar para manter o estado interior desejado. Você deve usar sua imaginação para criar cenários que evoquem os sentimentos associados à realização de seu desejo. Imagine como se sentiria se soubesse com absoluta certeza que tudo está funcionando perfeitamente para você. Sinta a paz, a confiança e a alegria que viriam com esse conhecimento. Sinta esses estados da forma mais vívida e consistente que puder. O segredo é tornar esses atos imaginários o mais real possível para você. Envolva todos os seus sentidos. Sinta o alívio de saber que tudo está dando certo. Veja as evidências de que as coisas estão funcionando a seu favor. Ouça as conversas que você teria se tudo estivesse se desenrolando perfeitamente. Torne isso real em sua mente e os sentimentos o acompanharão naturalmente. Mas aqui está um ponto crucial, meus amigos. O objetivo não é imaginar resultados específicos. O objetivo é capturar a essência do estado de sentimento associado, a confiança no processo e saber que tudo está dando certo, pois é esse estado de sentimento que é o verdadeiro atrator de suas experiências. Deixe-me ilustrar isso com um exemplo. Suponha que você esteja enfrentando uma situação desafiadora no trabalho. Em vez de imaginar uma solução específica, capture a essência do sentimento de alguém que confia no processo implicitamente. Qual é a sensação de abordar os desafios com total confiança de que eles serão resolvidos da melhor maneira possível? Qual é a sensação de saber que não importa o que aconteça, isso acabará beneficiando você? Qual é a sensação de passar pela vida com a certeza de que tudo está sempre trabalhando a seu favor? Ao se concentrar no sentimento essência em vez de em resultados específicos, você permite que o universo traga seu desejo até você de maneiras que podem exceder, em muito, sua imaginação específica.
Você se abre para possibilidades além do que sua mentalidade atual pode conceber. Essa é a verdadeira arte de confiar no processo e concentrar-se em seu estado interior. Não se trata de se forçar a acreditar em algo contra todas as evidências. Trata-se de explorar a realidade desse estado no único lugar em que ele realmente existe em sua consciência. Ao praticar isso, você pode perceber que seu mundo exterior começa a mudar de forma sutil. Talvez oportunidades que você nunca percebeu antes pareçam aparecer de repente, ou desafios se resolvam de forma inesperada, ou você se sinta mais em paz e confiante, independentemente das circunstâncias externas. Todos esses são sinais de que a sua mudança interior está criando ondulações na sua realidade exterior. Não despreze essas pequenas mudanças como memórias. Veja-as como uma confirmação de que a lei está funcionando, de que sua suposição está criando raízes. Mas não se apegue a elas nem as procure ansiosamente. Simplesmente reconheça-as com gratidão e continue a viver a partir de seu estado assumido de confiança no processo. À medida que você persistir nessa prática, mudanças maiores começarão a se manifestar. Você pode se ver atraindo naturalmente circunstâncias favoráveis. Poderá notar que até mesmo eventos aparentemente negativos acabam dando certo em seu pensamento. E à medida que continuar a confiar no processo e a se concentrar em seu estado interior, você descobrirá que a vida se torna uma aventura emocionante cheia de surpresas maravilhosas e desdobramentos perfeitos. Mas lembre-se, a manifestação externa não é o objetivo. O objetivo é o estado de consciência a partir do qual o desdobramento perfeito de sua vida flui naturalmente. Esse é um ponto crucial, meus amigos. Quando você realmente confia no processo e se concentra em seu estado interior, quando incorpora totalmente essa consciência, não precisa mais de circunstâncias externas para confirmar sua suposição. Você já está inteiro, já está completo em seu conhecimento de que tudo está bem. E, paradoxalmente, é nesse estado de segurança interior que é mais provável que você experimente uma vida em que tudo de fato funcione perfeitamente. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, mas Neville, e quanto a agir? Não precisamos fazer coisas no mundo físico para que tudo dê certo. E a isso eu respondo que sim, a ação faz parte do processo, mas é uma ação inspirada, não uma ação ansiosa. Quando você está vivendo a partir do estado de confiança no processo, ideias e oportunidades se apresentarão naturalmente para você. Você se sentirá inspirado a realizar determinadas ações para seguir em determinadas direções. Essas ações não parecerão uma luta ou um esforço. Elas parecerão naturais, alegres, quase sem esforço. Essa é a diferença entre fazer as coisas acontecerem e permitir que elas aconteçam. Quando você está tentando forçar os resultados, as ações parecem estressantes, nascidas do medo e da dúvida. Quando você confia no processo e se concentra em seu estado interior, as ações fluem naturalmente de seu estado assumido, guiadas por uma sabedoria interior que sabe exatamente como obter os melhores resultados possíveis. Considere o exemplo de um rio. Um rio não se esforça para chegar ao oceano. Ele não força seu caminho através de obstáculos. Ele simplesmente flui, encontrando naturalmente o caminho de menor resistência. Vocês, meus queridos ouvintes, não são diferentes. Quando se alinham com o estado de confiança no processo, permitem que sua vida flua naturalmente e sem esforço em direção ao bem maior. Mas quero deixar claro que esse estado de permissão não é passivo. Ele requer o uso ativo de sua imaginação, uma assunção deliberada do sentimento de confiar no processo e saber que tudo está dando certo. Requer fé, não fé cega em circunstâncias externas, mas fé no poder criativo de sua própria consciência. Essa fé não se trata de acreditar que as coisas darão certo algum dia no futuro. Trata-se de saber que tudo já está funcionando perfeitamente no reino da imaginação e que o mundo exterior deve inevitavelmente se conformar a essa realidade interior. Ao cultivar essa fé, ao persistir em seu estado presumido, você começará a ver evidências de que as coisas estão dando certo em seu mundo exterior. Esses sinais podem começar pequenos, como uma solução inesperada para um problema, um encontro fortuito, uma percepção repentina que muda sua perspectiva. Não despreze esses sinais por menores que pareçam,
pois eles são a confirmação de que seu mundo interior está de fato moldando sua realidade exterior. São migalhas de pão que o conduzem à plena realização de uma vida em que tudo sempre dá certo para você. Ao nos aproximarmos da conclusão de nossa discussão, quero abordar uma preocupação comum que surge quando as pessoas se deparam com esse ensinamento pela primeira vez. Ao nos aproximarmos da conclusão de nossa discussão, quero abordar uma preocupação comum que surge quando as pessoas se deparam com esse ensinamento pela primeira vez. Muitos se preocupam com o fato de que, se abraçarem totalmente a confiança no processo e se concentrarem em seu estado interior, se tornarão complacentes ou perderão o ímpeto de melhorar suas circunstâncias. Mas eu lhes asseguro, meus amigos, que o oposto é verdadeiro. Quando você está realmente vivendo a partir desse estado, você se torna mais inspirado, mais criativo e mais disposto a assumir riscos inspirados, porque sabe que não importa o que aconteça, tudo se resolverá para o seu bem. Isso não é complacência, é confiança absoluta. Nisso você não é movido pelo medo ou pela carência, mas pela alegria e pela ânsia de ver como as coisas vão se desenrolar maravilhosamente. Você age não porque está tentando evitar resultados negativos, mas porque está animado para participar do perfeito desenrolar de sua vida. Essa é a verdadeira dádiva de confiar no processo e concentrar-se em seu estado interior. Não se trata apenas de criar circunstâncias favoráveis, embora isso aconteça. Trata-se de alinhar-se com o fluxo da vida, com o poder criativo do universo. Trata-se de reconhecer sua própria natureza divina e permitir que ela se expresse plenamente por meio de você. Nesse estado de alinhamento de saber que tudo sempre dá certo, você se torna um canal para as mais belas expressões da vida. As ideias fluem para você sem esforço. As oportunidades se apresentam naturalmente. As pessoas e as circunstâncias certas aparecem em sua vida no momento perfeito. Essa é a mágica de viver a partir do estado de seu desejo realizado. Mas lembre-se de que essa mágica não é algo externo a você. Não se trata de uma força cósmica que você precisa apaziguar ou manipular. É a expressão natural de sua própria consciência quando ela está alinhada com a verdade de seu ser. Você é a magia. Você é a mágica. Você é o milagre. Você é aquele para quem tudo sempre dá certo. Ao encerrarmos nosso tempo juntos, quero deixá-los com um pensamento final. O princípio que exploramos esta noite, isto lhe trará a realização de sua suposição. Confie no processo e concentre-se em seu estado interior. Não é apenas uma técnica para criar circunstâncias melhores. Trata-se de reconhecer sua verdadeira natureza como divina pré-criadora. Trata-se de alinhar-se com as leis fundamentais do universo e permitir que sua maior expressão de vida flua através de você. Trata-se de se alinhar com as leis fundamentais do universo e permitir que sua maior expressão de vida flua através de você. Quando você vive com base nesse entendimento, tudo muda. O mundo se torna um lugar amigável, repleto de infinitas possibilidades. Você não se vê mais como um ser pequeno e separado lutando contra forças externas. Em vez disso, você se reconhece como o criador de sua realidade, o autor de seu próprio desenvolvimento perfeito. Nesse estado, não há necessidade de temer ou se preocupar, pois você entende que tudo, absolutamente tudo, está sempre funcionando para o seu bem maior. Seu trabalho é simplesmente assumir esse estado, viver a partir dessa consciência e permitir que o universo cuide dos detalhes. Portanto, meus queridos amigos, ao saírem daqui esta noite, peço que adotem esse princípio de todo o coração. Não o vejam como uma técnica a ser aplicada ocasionalmente, mas como um modo de vida a ser vivido continuamente. Use sua poderosa imaginação para assumir o estado de confiança total no processo. Sinta a naturalidade de ser alguém para quem tudo sempre dá certo. Viva a partir desse estado. Persista nessa suposição e observe como seu mundo se reorganiza para corresponder à sua visão interior. Lembre-se de que você não é um ser indefeso empurrado por circunstâncias externas. Você é o poder operante em seu mundo. Sua consciência é a única realidade. Todas as coisas são possíveis para aquele que acredita, pois a crença molda a realidade. Em sua jornada de confiança no processo e foco em seu estado interior,
Essa crença se torna sua luz guia, conduzindo-o infalivelmente à realização de sua vida perfeita. Siga em frente com esse conhecimento. Aplique-o em sua vida. Teste-o, prove-o, para si mesmo. Ao fazer isso, você descobrirá a verdade sobre quem você realmente é. Você vai explorar o poder ilimitado que sempre esteve dentro de você e vai experimentar a alegria, a liberdade e a realização que advém de viver em alinhamento com as leis da criação. O mundo está esperando por vocês, meus amigos, não como um lugar de luta ou incerteza, mas como um playground de perfeito desenvolvimento. Está esperando que reconheçam seu verdadeiro poder, que entrem em sua natureza divina, que se tornem a pessoa que sabe com absoluta certeza que tudo sempre dá certo. Portanto, comece agora. Sinta a realidade de ser alguém para quem tudo sempre dá certo. Deixe que esse sentimento permeie todos os aspectos de seu ser. Porque, na verdade, você já é essa pessoa. Você já está vivendo em uma realidade em que tudo funciona perfeitamente. Tudo o que precisa fazer é abrir seu coração, abraçar essa verdade e permitir que ela se expresse mais plenamente em sua experiência. Lembre-se de que o reino dos céus está dentro de você. O perfeito desenvolvimento de sua vida está dentro de você. Você é o milagre que estava esperando. Abrace essa verdade viva a partir dela e observe como seu mundo se transforma diante de seus olhos. Confiar no processo e concentrar-se em seu estado interior não é um estado de otimismo cego, mas um estado de alinhamento com a verdade fundamental de seu ser. Sigam em frente agora, meus queridos amigos, e apliquem esse princípio em suas vidas. Confiem no processo. Concentrem-se em seu estado interior. Sintam a realidade dessa verdade agora antes que qualquer evidência externa apareça. Vivam a partir desse estado, persistam nessa suposição. E observem como o mundo se reorganiza para corresponder ao seu conhecimento interior. Pois esse é o verdadeiro segredo para trazer à existência o cumprimento de sua suposição. E é a chave para realizar seu potencial mais elevado como um ser divino e criativo.